Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 40 ao 45. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40 até 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o verso 45. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós rogamos que o Senhor nos ajude agora a entender o que é que o Senhor quer nos falar nesta noite. Que a Tua palavra possa trabalhar em nossos corações e nos transformar pelo agir do Teu Santo Espírito. E que nós possamos viver segundo a Tua verdade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um ditado, você já deve ter ouvido várias vezes, que diz assim: querer não é poder. Querer não é poder. Às vezes a gente quer fazer algo, quer ajudar, quer conquistar, quer ir em algum lugar, mas não podemos. Então nós falamos, olha, querer não é poder. Não é porque alguém quer algo que ela é automaticamente capaz de conseguir fazer aquilo. Mas existem outras situações que o contrário também é verdade. Poder não é querer. A pessoa pode, é perfeitamente capaz de fazer algo, mas não quer. E assim como não é porque tem o desejo que automaticamente pode e consegue fazer, também não é porque alguns podem que necessariamente querem. Tem o desejo de fazer algo. Qual é pior? Qual é mais frustrante? Querer e não poder nos dá a sensação de incapacidade, nos deixa frustrados. Nós queremos, nós desejamos, mas não podemos. Mas às vezes, quando a gente precisa da ajuda de alguém que pode nos ajudar e não quer, isso também é algo horrível. Nos deixa tristes, desanimados, afinal, a pessoa pode, mas não quer. O texto que nós lemos nos mostra mais um dos milagres de Jesus. E é interessante que aqui nós vemos que Jesus é aquele Salvador que pode e quer salvar. Jesus é aquele que pode curar. E nós vemos neste texto que ele também quer curar. Jesus não se encaixa em nenhuma dessas categorias que foi falado. Querer não é poder, ou poder e não querer. Jesus pode e quer. Então, o que a gente aprende olhando para este texto
nós vemos o imperfeito clamor de uma fé genuína se encontrando com o maravilhoso agir de um Salvador perfeito. O imperfeito clamor de uma fé genuína se encontra com o maravilhoso agir de um Salvador perfeito. Vou falar mais uma vez, para você memorizar bem. O imperfeito clamor da fé genuína se encontra com o maravilhoso agir do perfeito Salvador. E este perfeito Salvador supera até mesmo os nossos frutos imperfeitos. Nós vamos ver 3 partes. Primeiro nós vamos olhar para o homem leproso que se aproxima de Cristo e vamos ver o imperfeito clamor de uma fé genuína. No versículo 40. Depois nós vamos olhar para Jesus, a resposta de Jesus para este homem e vamos ver o maravilhoso agir do Salvador perfeito. E depois no versículo 45 nós vamos ver o fruto imperfeito deste homem curado agora e como Jesus supera tudo isso. Então veja primeiro o imperfeito clamor de uma fé genuína. O texto nos diz, aproximando-se dele um leproso, aproximando-se de Jesus, um leproso. Então um homem que tinha a doença chamada lepra se aproxima de Jesus Cristo. Lepra é uma palavra que descreve ou descrevia vários tipos de doenças da pele. Todas elas graves, umas mais, outras menos, mas não existia lepra leve, lepra que não prejudicava, que não só uma leprezinha, não existia. Todas eram extremamente graves e representavam feridas na pele, nas extremidades. Essas feridas normalmente iam avançando, crescendo e apodrecendo a pele. A lepra era uma doença que trazia um desconforto imenso para aquele que tinha essa doença. Dor, o incômodo, provavelmente a coceira ou a aflição de estar tomado por feridas e não ter como tratar, não ter como limpar, o odor que essas feridas produziam. O desconforto era quase que indescritível. Nós que vivemos em um período moderno, onde nós temos acesso tranquilo e abundante a métodos de higienização, de limpeza, a tratamentos e materiais estéreis e coisas do tipo, nós não conseguimos imaginar completamente o tamanho do desconforto, do sofrimento deste homem. Mas veja, o problema da lepra não é só o desconforto que trazia para o doente. A lepra também transformava aquela pessoa em um ser excluído da sociedade. Não apenas sofria com dor e o incômodo das feridas, se tornava alguém irrelevante, excluído, segregado de todos. Afinal, era contagiosa essa doença. Então, por conta disso, era necessário que a pessoa doente se afastasse. Veja só, recentemente na pandemia nós tivemos uma pequena amostra disso. Quando a pessoa recebia o diagnóstico positivo do Covid, eu sei casos de muitas pessoas que se isolaram dentro da própria casa e tinha lá o quartinho fechado onde ficava a pessoa que estava contaminada para tentar evitar que passasse para os outros. E se você passou por essa experiência, você sabe, não foi agradável ter que ter a sua vida interrompida por 15 dias e ficar ali isolado. O contato físico é algo que te faz falta, a conversa, o diálogo. Você provavelmente não gostou e não gostaria de voltar e ter essa experiência novamente, mas isso é apenas uma pequena, incomparável amostra do que a lepra fazia com uma pessoa. Um leproso tinha que sair da sua casa, não por 15 dias, não ficar preso em um quarto, mas sair completamente da sua casa. Ele era afastado e excluído da sua própria família, era afastado e excluído
da sua cidade, do seu bairro, do seu emprego, ele vivia fora dos muros, vivia afastado, longe, não podia ter contato com ninguém, não podia ter contato com a sua própria família. Imagine você receber um diagnóstico hoje que vai te excluir, te separar da sua família, da sua casa, do seu emprego. Você vai ter que viver nas estradas, longe, afastado, aonde ninguém mais está. Lá você poderá estar. A lepra era terrível para quem tinha a doença, não só pelos desconfortos físicos, mas pela consequência que trazia, transformando essa pessoa em alguém completamente excluído, proibido de se reunir, proibido de ir até outras pessoas. Os registros históricos dizem que quando tinha um leproso e pessoas estavam próximo e pessoas começavam a caminhar em direção a quem tinha a lepra, o leproso tinha a obrigação de começar a falar em voz alta: impuro, 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 porque em uma situação de noite ou que a luz estava baixa, a pessoa não conseguia enxergar, ou estava distraído e não percebia quem é que estava ali próximo, para evitar que essa pessoa que não era doente, não tinha lepra, tocasse, se aproximasse, tivesse contato com o leproso deveria ficar gritando: impuro, impuro, não vem aqui, espaço contaminado, sou impuro. Nós não conseguimos compreender completamente o tamanho do sofrimento deste homem. E aqui nós temos um leproso, que desafia as normas daquele tempo e vai de encontro a Jesus Cristo. Eu não falei, mas você deve ter inferido pelas informações passadas, a lepra não tem cura. Não tinha cura. Pouquíssimos casos eram registrados de pessoas serem curadas da lepra, quando Deus agia de forma milagrosa. A lepra não tinha cura por médicos, remédios. Só quando Deus curava é que a lepra tinha solução. O que esse leproso faz? Ele desafia as normas, as leis, ele vai de encontro a alguém, o que ele não podia fazer. Mas ele não vai de encontro a qualquer um. Ele vai direto a Deus. Porque ele sabe, é Deus quem pode curar a minha lepra. Se existe esperança para a minha situação deplorável, miserável, horrível, está em Deus. E as notícias que correm é que Deus está aqui na terra. Porque o Filho de Deus veio e já está curando, expulsando demônios, pregando, ensinando e fazendo coisas que ninguém jamais fez. Eu vou até Ele. Essa é uma demonstração de fé genuína. O leproso é uma situação completamente desesperada, sem esperança nenhuma, vai até o único que pode curá-lo. Ele vai até Jesus Cristo, se aproxima de Jesus Cristo, se ajoelha e diz: se quiseres, podes purificar-me. Ele não só vai até Cristo, ele sabe, Cristo pode me curar. Este que está aqui é o Filho de Deus, Deus Filho encarnado. Ele tem poder para me curar. Essa é uma declaração de fé genuína. Mas é ao mesmo tempo uma declaração imperfeita. Porque veja, ele ainda tem dúvida. Ele não duvida se Jesus pode, mas ele se pergunta: será que Jesus quer? Então ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Este é o imperfeito clamor da fé genuína. Queridos, este texto nos conta a história de um homem real, que realmente estava doente e que realmente foi até Cristo pedindo pela cura. Mas este texto também não nos mostra apenas um fato que aconteceu de verdade.
ele também serve como uma lição espiritual para todos nós. Porque olhando para esse texto e analisando de forma espiritual o ensino que aqui tem, nós percebemos que nós somos esse leproso. Eu sou esse leproso, você é esse leproso. Porque assim como ele, nós temos uma doença que é também miserável, terrível, a doença do pecado, que contamina todo o nosso ser, nossa pele, nosso sangue, que se espalha e apodrece tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. E uma doença que, assim como a lepra, nos afasta da comunhão, nos afasta da presença de Deus, nos afasta da presença do Deus Santo. Veja, lembre-se, o começo da história da humanidade, Deus criou Adão e Eva no jardim, ali Deus tinha comunhão com eles, Deus falava com eles, visitava, conversava, ali estava tudo certo, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, até que eles pecaram, e pelo pecado eles se contaminaram, de modo que foram afastados da presença de Deus, de modo que começaram a apodrecer e a morrer imediatamente. Essa doença é a mesma doença que eu e você temos, a doença do pecado. A lepra deste homem era real, era uma doença verdadeira, mas espiritualmente todos nós temos lepra, que é o pecado. E essa doença também nos torna segregados, separados, excluídos do nosso Deus, que é todo santo. Essa doença também nos contamina, nos suja e nos apodrece. Essa doença faz tudo com que nós façamos se torne impuro e imundo. Eu e você somos esse leproso. A pergunta então que fica para nós é: nós vamos fazer como o leproso fez? E ir até o único que pode nos curar? Ou nós vamos buscar a cura nós mesmos? Ou nós vamos olhar para Deus e culpá-lo pela nossa doença que nós mesmos trouxemos para nós através do nosso pecado? Ou nós vamos tentar nos limpar, raspando as feridas com boas obras, lavando a sujeira com boas intenções? Ou nós vamos tentar colocar band-aids e gases e fazer curativos em nossas feridas através de sacramentos em certas igrejas, status, sermos membros, uma lista de regras ou falar um certo tipo de oração 30, 40, 100 vezes para que a nossa doença vá embora. Você pode tentar tudo isso que eu falei. Mas olhe para esse leproso. Ele sabia que só tinha um lugar aonde a doença dele seria curada. A minha doença e a sua doença só tem cura em um lugar: em Jesus Cristo. Nós precisamos, como o leproso fez, ir até Cristo e dizer: Senhor, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me curar. Aonde você vai para buscar a cura da sua doença, da sua lepra? Veja, este leproso não é só um exemplo, porque nós temos uma doença espiritual parecida com a doença real que ele tinha, mas pela fé dele. Ele tinha fé, ele sabia que Deus podia curar, mas lá no fundo ele tinha um pouquinho de dúvida. E ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Talvez você está aqui hoje e você está ciente da sua lepra. E você está ciente que somente Cristo pode te curar. Mas talvez você tenha medo. Será que Ele quer? Será que Ele quer? Olhe como que o clamor imperfeito de uma fé genuína foi respondido por Cristo. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Este homem que tinha uma doença perpétua,
incomparável, incurável, foi até Cristo. E mesmo com uma fé imperfeita, ainda perguntando, será que ele quer? Mas dizendo, o Senhor pode. Cristo olhou para ele e disse, quero, fica limpo. E imediatamente ele foi curado. A vida desse homem foi transformada por completo. A doença terrível que se espalhava por todo o seu corpo foi removida imediatamente, completamente. Aquele que era impuro, leproso, foi curado. Esse é o maravilhoso agir do nosso perfeito Salvador. Ele age com compaixão e com poder. O poder nós já vimos. Ele curou imediatamente. Ele disse, fica limpo. E o homem ficou limpo. Mas veja, ele tocou no leproso. Isso deve chamar nossa atenção. Ele tocou, ninguém tocava em um leproso. E tocar em um leproso provavelmente significa que você agora tem uma grande chance de ser um leproso. Tocar em um leproso te torna impuro. Se você voltar na lei do Antigo Testamento, você vai ver, quando Moisés escreve para Israel, ele dá a legislação a respeito de casos de lepra. E se você tocou em um objeto que um leproso tocou, só o contato indireto já te tornava impuro. Você precisava cumprir com um ritual de purificação para estar limpo daquela contaminação. Imagina tocar no próprio leproso, era algo impensável. Mas aqui nós vemos Cristo, o Salvador perfeito, cheio de poder. Quando ele disse, quero, fica limpo, o homem ficou limpo imediatamente. Mas ele falou, quero, fica limpo. E ao mesmo tempo que ele falou, ele tocou no homem. Cristo tocou em um leproso e não pegou lepra. Cristo tocou em um leproso e não se tornou impuro, porque aqui nós temos o próprio Deus, o próprio templo, que purifica todo o restante, purificando a maldita doença da lepra. O poder de Cristo é suficiente, é absoluto. Ele toca naqueles que são impuros e ele não se torna impuro, ele purifica. E ele purifica imediatamente e completamente. Já estabelecemos que eu e você somos como esse leproso. Já estabelecemos que só Cristo pode nos curar. E talvez a sua dúvida não é como a do leproso, se queres. A sua dúvida é anterior a essa. Será que Cristo pode mesmo me curar? Quando você olha para o seu coração cheio de pecado, para a sua vida, você vê, olha, eu estou contaminado. E essa contaminação é muito grande. Será mesmo que alguém pode me salvar? Olhe para Cristo. Ele diz, ele toca, ele fala, fica limpo. E o homem fica limpo. A fé do leproso que sabia que Cristo quer, é confirmada. Que sabia que Cristo pode, é confirmada. E aí a gente continua e olha para o texto e vê que não apenas ele pode, ele cura, mas ele quer curar. Nós vemos não só o poder de Cristo, nós vemos a compaixão de Cristo. Ele olhou para este leproso e o texto diz, compadecido profundamente, ele foi movido no seu interior. Sabe, quando algo acontece e você sente no seu estômago, o estômago revirar, te incomodando, uma situação triste que te incomoda a ponto de você sentir fisicamente no seu corpo, Cristo se compadeceu. O texto no original ele tem esse sentido de sentir no estômago, de ter esse movimento interno. Ele viu um homem desesperado, com lepra, completamente sem esperança. E ele diz, eu quero purificar você. E ele diz, fica limpo. E ele toca no homem. Imagine há quanto tempo este homem não experimentava o contato de outra pessoa. Se você já passou por um momento de profunda tristeza e desespero, você sabe como o contato físico tem um poder muito grande de te acalmar. No momento de choro desesperado, um
uma mão gentil, estendendo-se até você, um abraço, um toque, te acalma. Jesus não precisava ter tocado. Nós já vimos o poder de Cristo. Ele disse, fica limpo, e imediatamente o homem ficou limpo. Nós vamos ver no decorrer do Evangelho de Marcos que ele fez milagres sem mesmo estar na presença da pessoa, curando completamente. O toque não é porque há esse tipo de milagre que Jesus precisou relar, tocar, não. O toque é simplesmente pela vontade de Cristo, pela compaixão. Ele viu um homem sofrendo, precisando dele, ele se compadece. Ele diz, olha, eu quero purificar você. E ele toca, ele estende a mão para este leproso. E imediatamente o homem é curado. Este é o agir, o maravilhoso agir do nosso perfeito Salvador. Ele é compassivo, ele é poderoso. Nós temos um homem com lepra, um homem com uma fé genuína, mas imperfeita. Senhor, se queres, podes purificar-me. E essa fé imperfeita, mas genuína, é encontrada com um perfeito Salvador, que age de forma maravilhosa. Ele fala, eu quero. Ele toca no homem e imediatamente o homem é curado. Cristo não se torna impuro, Cristo purifica, Cristo cura. A sua doença, a minha doença, só tem cura em Jesus Cristo. E agora a gente vê que não há motivo para duvidar nem se Ele pode ou se Ele quer. Ele pode e Ele quer curar a sua doença. O seu pecado, Ele pode e Ele quer remover de você. A sua transgressão, Ele pode e Ele quer purificar. Jesus não é de modo nenhum um curandeiro profissional. Jesus não é um médico frio e distante que faz o que tem que fazer porque é a profissão dele. Jesus não é um líder que fica lá de longe, de forma impessoal e indiferente, fazendo o que ele tem que fazer. Ele é o maravilhoso Salvador, o perfeito Salvador, que vê pessoas imundas, completamente tomadas pela contaminação, pela sujeira. E Ele toca, Ele se compadece, Ele sente no seu próprio estômago a compaixão, a empatia por pecadores. Por que você se recusa tanto a vir até Cristo? O que te impede de buscá-lo para a sua própria cura? Veja, Ele pode curar. Veja, Ele quer curar. Talvez você se ache imundo demais. O fato de que a Bíblia registra a cura de leproso, veja, nós vimos outras curas anteriormente, mas a Bíblia junta várias, e Cristo curou muitas doenças. Mas aqui Marcos escolheu falar de forma individual. Ele curou um leproso, porque a lepra era algo incurável, impensável de se curar. A lepra simboliza o nosso pecado. E a lição que a Bíblia está nos trazendo é que esse Salvador Jesus Cristo pode e quer curar o seu pecado. Por que você não vem até Ele? Por que você ainda busca outros meios de tratamento? Por que você ainda se recusa? Por que você acha que Cristo vai te expulsar? Olhe para a reação de Jesus. Em momento nenhum ele fala, não vou não, lepra, sai de perto de mim, vai me contaminar, vai me sujar. Jesus é o Salvador perfeito, compassivo e poderoso. Se o que te impede de vir até Ele é o pensamento de que você já está contaminado demais, olhe para esse texto. Se o que te impede de vir até Ele é a dúvida, será que Ele quer? Olhe para esse texto.
Se o que te impede de vir até Ele é a dúvida, será que Ele pode? Olhe para esse texto, todas as suas dúvidas são respondidas. Venha para Cristo hoje. Ele pode curar o seu pecado. Não há outro. Não há outro. Somente Cristo. Somente Cristo. Talvez você já conhece a Cristo, mas você tem se afastado de Cristo, e como se tivesse sido curado uma vez a lepra e agora se sente leproso de novo. E você está vivendo uma vida longe de Cristo, e agora você diz, não, eu perdi minha chance. Jesus vai falar para mim, não, tarde demais. Esse não é o Jesus da Bíblia. Ele cura. Ele quer curar, Ele pode curar. E Ele age de forma compassiva. Irmãos, deixe este fato entrar profundamente no seu coração. O fato de que Ele tocou neste homem. Ele não precisava, isso é prova da compaixão, do amor que Ele tem por pessoas que precisam dEle. Não permita que nada te impeça de se aproximar de Cristo. Não permita que a sua vergonha, o seu medo, a sua fé imperfeita, não permita que os seus questionamentos, não permita que as pessoas, não permita que o mundo, não permita que nada te impeça de vir até Cristo. Venha até Ele de forma sincera, com uma fé genuína, mesmo que imperfeita. Declare a Ele, fala, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Não duvide da compaixão de Cristo. Ele pode te curar, Ele quer te curar. Venha até Ele. O texto continua, e nós vemos que depois de ter curado o homem, Jesus deu uma ordem para ele. Jesus falou, olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aqui Jesus está dizendo, olha, vai até o sacerdote e cumpre com a lei. A lei do Antigo Testamento tinha uma série de procedimentos que deveria ser feito quando alguém que tinha suspeita de lepra ou uma doença da pele que se tornava impuro, fosse curado ou fosse descoberto que não era lepra, era outro tipo de ferida, outro tipo de doença da pele, que também tornava impuro, mas não era permanente como a lepra. E nesses casos a pessoa deveria ir até o sacerdote, e o sacerdote faria uma série de testes, de exames daquela época, para averiguar que realmente a pessoa estava curada, e então ela seria purificada. Então existia toda uma lei para este caso. Jesus fala para o homem, olha, você está curado, vai ao sacerdote e oferece o sacrifício de gratidão para a sua purificação e mostre-se a ele e cumpra com a lei. Vamos fazer as coisas como a lei manda, como Deus ordenou ao seu povo. Você está curado, vai lá. E isso também permitiria que esse leproso agora fosse reinserido na sociedade. Ninguém poderia olhar para ele e falar, não, leproso, impuro, sai daqui, porque ele já foi ao templo, já cumpriu com todo o procedimento e foi reinserido na sociedade através do cumprimento da lei. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus fala para ele fazer isso, mas fala, olha, faça só isso, não fale para ninguém que eu te curei. Não saia por aí contando o que eu fiz. E essa é uma questão que Marcos enfatiza no Evangelho, o segredo messiânico. A resposta está no próprio texto aqui e em outros textos. Quando Jesus, no começo do seu ministério, fazia milagres no território judeu, no território do povo judeu, ele costumava pedir pelo segredo, olha, não conte, não saia por aí espalhando. Por quê? Primeiro, o povo judeu tinha uma visão e uma expectativa terrena e errada sobre a vinda do Messias. E eles queriam um Messias que fosse político, fosse social. Não queriam um Messias que perdoasse seus pecados, que salvasse a vida deles. Queriam um Messias que derrotasse Roma.
e restabelecesse o reino de Israel. E não é essa a missão de Cristo, este não é o Messias que a Bíblia promete. Jesus fez algo muito melhor, muito maior, muito mais difícil, muito mais importante. Mas além disso, quando a fama de Cristo se espalhava no meio ali do território judeu, a perseguição aumentava. Uns porque estavam interessados em ver o poder e buscavam Cristo por motivos errados, e outros porque se incomodavam com o que Jesus falava e o que Jesus pregava e com o que Jesus fazia e queriam matar Jesus, queriam acabar com a vida de Jesus. Então, como não era hora ainda de Cristo ir até a cruz, de Cristo morrer, como Cristo ainda tinha um ministério a cumprir, ainda tinha cidades para ir e pregar o Evangelho, ainda tinha pessoas para anunciar o reino de Deus, no território judeu, ele costumava pedir pelo segredo messiânico, ele curava, ele não deixava as pessoas necessitadas, ele supria a necessidade, mas ele dizia, não conte para mais ninguém, não é hora ainda da minha fama crescer aqui neste território. E é isso que ele pede para esse homem, mas o que o homem faz? O homem sai e imediatamente sai contando para todo mundo. E ele fala para todo mundo como Cristo o curou, como Jesus o salvou, como agora ele é um homem curado e salvo. Talvez a gente pode até falar, ele tinha boa intenção, ele estava alegre, contente, ele quis louvar a Deus e contar às pessoas sobre o que Cristo fez. Mas a verdade é que ele desobedeceu o que Cristo ordenou. Um homem que sabia que Cristo podia curá-lo, foi até Cristo, foi curado, recebeu uma ordem e imediatamente desobedeceu. O clamor imperfeito de uma fé genuína se encontrou com o agir maravilhoso do Salvador perfeito e produziu frutos imperfeitos. Mas veja, Cristo superou essas imperfeições. Cristo adaptou a sua rotina, mudou o local onde ele trabalhava, do seu ministério, e as pessoas continuaram a ir até ele. Continuaram a ir até ele. Apesar da desobediência desse homem, Jesus continuou com o seu ministério, superando a desobediência, o fruto imperfeito deste homem. Queridos, eu e você somos assim, nós somos este leproso. Nós precisamos de Cristo e só Cristo pode nos curar. E aqui nós temos evidências de que Cristo pode e quer nos curar. E aqui nós temos evidência que Cristo nos cura de uma forma compassiva, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. E aqui nós temos evidência que mesmo quando produzimos frutos imperfeitos depois de ter recebido a cura, Cristo continua a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, suficiente, perfeito, que supera até a nossa desobediência. Esse texto é maravilhoso e fala muito aos nossos corações. Nos ensina uma realidade, uma necessidade que nós temos. E nos mostra onde que nós vamos ser curados dessa necessidade. Mas olhe só. Compare o versículo 40. Aproximou-se dele um leproso. Agora você já sabe, onde que os leprosos ficavam? Excluídos. Nos lugares ermos, afastados, desertos. Jesus estava na cidade. O leproso veio até ele, o leproso foi curado, o leproso desobedeceu e o que aconteceu? Versículo 45. Jesus não mais podia entrar publicamente nas cidades. Agora, quem estava excluído? Quem estava nos lugares afastados? Nos lugares ermos? Jesus. Se você reparar bem, você vai perceber que aqui Jesus troca de lugar com o leproso. Jesus na cidade, o leproso excluído. Jesus transforma a vida do leproso. Agora ele está inserido na sociedade, falando para as pessoas o que Jesus fez para ele. E Jesus tem que se afastar e vai para os lugares desertos. Jesus não só curou o leproso, mas tomou o lugar do leproso. Sabe o que isso nos mostra? Sabe para que isso nos aponta? Para a cruz. Porque lá na cruz a mesma coisa aconteceu comigo e com você. Quem deveria estar lá? Éramos nós. Quem merecia estar lá?
éramos nós. Mas o que Jesus fez? Tomou o nosso lugar e suportou a cruz por nós. Se você ainda achava, tudo bem, pastor, mas esse texto só fala de uma cura de uma doença, não fala nada de pecado, olhe para isso. Jesus toma o lugar do leproso. E se você crer em Jesus Cristo hoje, aqui e agora, a doença do pecado que você tem, a sua lepra espiritual será purificada, porque Jesus fez o que era necessário para te purificar. Ele tomou o seu lugar naquela cruz. O preço do seu pecado foi pago. A punição da sua transgressão foi suportada e foi cumprida. A ira de Deus, que é sua, foi sofrida por Jesus. O nosso Senhor e Salvador, maravilhoso que é, toma o nosso lugar. Este texto maravilhoso fala muito aos nossos corações, porque nele nós aprendemos que o imperfeito clamor de uma fé genuína se encontra com o agir maravilhoso de um Salvador perfeito, que supera até a imperfeição dos nossos frutos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Aplique essas verdades em nossas vidas e nos transforme. Que nós possamos encontrar a purificação e a cura da nossa doença em Jesus Cristo. E que nós possamos viver uma vida de frutos de obediência e submissão ao Senhor Jesus. Gratos e confiantes, porque Ele já tomou o nosso lugar. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Amém.